Olá pessoal, aqui é o professor Edson. Estamos de volta à nossa disciplina de Mecânica dos Fluidos e Fundamentos Técnicos. No nosso curso, fizemos uma breve apresentação do que nós temos no nosso PPC, e iniciamos a nossa disciplina estudando a mecânica dos fluidos propriamente dita, alguns conceitos fundamentais, alguns sistemas de unidades, são mais relacionados com a mecânica dos fluidos, e algumas propriedades do fluido, massa específica, peso específico relativo. Na sequência, fizemos uma breve introdução à estática dos fluidos, definição de pressão estática, manômetros e manometria, flutuação e empuxo. Na sequência veremos os conceitos de cinemática dos fluidos, escoamento laminar e turbulento, alguns conceitos de dinâmica, cálculo de diâmetro de tubulação, perda de carga, instalações elevatórias, dimensionamento de bombas, que é o objetivo principal aqui da nossa disciplina de mecânica dos fluidos, associação de bombas em série em paralelo e turbinas hidráulicas. Bom, mecânica dos fluidos, como foi definido em sala, é o ramo da mecânica que estuda o comportamento físico dos fluidos e suas propriedades, seja o comportamento estático, quando a gente supõe o fluido como uma matéria que está parada, ou em movimento, que é a parte dinâmica. Aplicações, escoamento de líquidos e gases, máquinas hidráulicas diversas, tal como compressores, bombas, a pneumática, a hidráulica, sistema de ventilação e ar-condicionado, a aerodinâmica, principalmente voltada a projeto de veículos. E, como foi dito anteriormente, basicamente a mecânica dos fluidos, ela se divide em duas áreas, a mecânica dos fluidos estática e a mecânica dos fluidos dinâmica. Bom, o que vem a ser um fluido? Um fluido é caracterizado como uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão de cisalhamento, não importando o quão pequena possa ser essa tensão. Bom, então a gente tem lá na resistência dos materiais, o conceito de tensão, que é uma determinada força sobre uma determinada área, e a tensão de cisalhamento acontece quando eu tenho uma força cortante, que tende a cortar uma determinada área de seção transversal. Quando eu tenho a tensão de cisalhamento, provocando uma deformação em uma matéria qualquer, eu vou ter ali então um fluido. Os fluidos incluem os líquidos, os gases, os plasmas, que é o quarto estado da matéria, e de certa maneira os sólidos plásticos também. A principal característica dos fluidos está relacionada à propriedade de não resistir à deformação e apresentam a capacidade de fluir, de escoar. Os fluidos podem ser classificados como fluido newtoniano ou não newtoniano. Essa classificação está associada à caracterização da tensão como linear ou não linear, no que diz respeito à dependência desta tensão com relação à deformação e à sua variação. Divisão dos fluidos. Os fluidos são divididos em líquidos e gases. Os fluidos incluem os líquidos, os gases, os plasmas e, de certa maneira, os sólidos plásticos. A principal característica dos fluidos está relacionada à propriedade de não resistir à deformação e apresentam capacidade de fluir. Os fluidos podem ser classificados como newtoniano ou não newtoniano e está relacionado à deformação linear. Algumas unidades básicas do SI. No comprimento nós vamos utilizar o metro, massa quilograma, tempo segundo, intensidade de corrente elétrica ampere, temperatura termodinâmica não será o grau Celsius, mas sim o grau Kelvin, quantidade de substância mol, intensidade luminosa candela. Bom, essas aqui são as unidades que a gente
serão usuais, né, dentro do estudo da mecânica dos fluidos. Sobre as propriedades dos fluidos, né, que nós também vimos nas nossas primeiras aulas, nós podemos citar a massa específica, né, que é uma velha conhecida de vocês como densidade, né, uma relação entre a massa e o volume daquela mesma quantidade de massa, né. A massa específica ela é representada pela letra grega ρ, né, e M representa a massa da substância, V o volume por ela ocupado, né. Unidade utilizada, então, para massa, quilograma, volume, metro cúbico, né? Então a unidade para massa específica fica quilograma por metro cúbico. Peso específico será a relação entre o peso de um fluido, certo? E o seu volume. Lembrando que o peso aqui, pessoal, é massa vezes a gravidade, né? Então ficaria massa vezes a gravidade sobre o volume, né? Mas massa sobre volume nós acabamos de ver que é o mesmo que massa específica, né? Então isso aqui pode ser simplificado, né, como ρ vezes G, né? Vai ser o meu peso específico. Então nós temos o peso específico do fluido, né, que é o peso do fluido, onde W, perdão, né, é o peso do fluido, dado pela massa vezes a gravidade, onde G representa a aceleração da gravidade e o peso é dado em newtons, né? A aceleração da gravidade em metro por segundo quadrado, né? E o peso específico fica dado como newton por metro cúbico. Temos também o peso específico relativo, né? Que é sempre o peso específico de uma determinada substância em relação ao peso específico da água, né, que é dado sempre no valor de 10.000 newton por metro cúbico. Aqui nós temos uma tabela, né, que eu mostrei para vocês também em aula sobre algumas propriedades dos fluidos, né, massa específica, peso específico relativo, e temos aqui algumas substâncias mais comuns, né, como água do mar, benzeno, gasolina, mercúrio, óleo lubrificante, petróleo bruto, querosene, etanol e acetona. Aqui nós temos um exercício, né, que foi resolvido em sala, sabendo que 1.500 kg de massa de uma determinada substância ocupa um volume de 2 metros cúbicos, determina a massa específica, o peso específico e o peso específico relativo dessa substância. Então, a massa específica, né, seria a relação entre a massa e o volume, né, 1.500 por 2. O peso específico e o peso específico relativo seria o peso, né, dividido pelo volume, peso específico, e o peso específico relativo, né, seria o valor do peso específico calculado anteriormente, dividido pelo peso específico da água, né, que é de 10.000 newtons por metro cúbico. Aqui nós temos a solução, que está no material de vocês, né, exatamente na sequência como eu acabei de explicar. Então é isso, pessoal. A gente se encontra na nossa